O que dizer que já não foi dito sobre o Cabo Verde-Argentina? Bem-vindos, madridistas, tudo bem? Talvez repetir que esse gol é o gol da Copa do Mundo até agora. Não sei, porque já foram marcados gols muito bonitos, mas talvez esse seja o que sempre vamos lembrar desta Copa, junto com o gol ou os gols que forem feitos na final, né? Ou nas semifinais. Para mim, e agora vou para a principal lição que eu tiro disso, bom, futebolisticamente, o que mais importa para a gente sobre como estão os times no campeonato é que a Argentina não está bem. A Argentina não está bem. Pero Mas cometeríamos o mesmo erro rindo do resultado da Argentina, apesar de terem vencido, subestimando uma seleção como Cabo Verde. Porque é disso que se trata este vídeo também, de como muitos de nós falamos demais. Nós que damos opinião sobre futebol, jornalistas, torcedores com microfone, etc. E que às vezes não ouvimos tanto quanto deveríamos aqueles que são profissionais. Vamos lembrar o que o Unai Simón disse após o empate da Espanha com Cabo Verde. Vamos colocar aqui. Bom, as besteiras que os argentinos falavam quando a Espanha empatou com Cabo Verde. Porque agora, de repente, e eu disse quando empatou com o Uruguai no segundo jogo, acontece que agora já não é uma vergonha, já não é um meme, já não é um ridículo. Não, não, é que Cabo Verde, é que cuidado com Cabo Verde, porque olha, é um time bom, amigo. Claro, depois de tudo que a gente riu no primeiro dia, né? De qualquer forma, insisto, vamos ouvir mais os profissionais do que ouvimos. E quando acontecem coisas como essa, vamos expor essas pessoas. Todos estamos sujeitos a ser retratados, certo? Disseram tantas besteiras, vamos mostrar algumas, não é? Bom, como eu disse, esse gol é um dos que sempre vai ficar na nossa memória quando lembrarmos dessa Copa do Mundo. O momento da partida, apesar de ter sido em uma fase muito anterior à que essa me lembrou, né? Que foi aquela partida famosa entre Camarões e Inglaterra, que já anunciava a chegada das seleções africanas à elite. É verdade que demoraram um pouco mais, porque olha, muitos africanos ficaram nessas oitavas de final. Muitos deles, no caso de Cabo Verde, por serem recém-chegados também. Mas, por exemplo, Senegal, Costa do Marfim, perdem porque ainda falta aquela malandragem e aquele algo a mais que as grandes seleções têm no momento decisivo. Quando eles derem esse passo, vai ser definitivo. O jogo entre Camarões e Inglaterra em 90 foi nas quartas de final. E porque apareceu David Platt com um voleio que já entrou para a história do futebol inglês. Se não fosse isso, Camarões teria chegado às semifinais daquele campeonato mundial. Na verdade, na primeira rodada, o que vimos ontem, e olha que a Argentina ganhou, não é novidade. Na primeira rodada da Itália, 90 Camarões venceu a Argentina com um gol de Oman Biyik, após uma falha de Pumpido que lhe custou a titularidade. Depois, foi Sérgio Goicoechea quem defendeu todos os pênaltis nas decisões por pênaltis da Argentina, e por isso eles chegaram depois à final. Mas, em uma partida histórica, aquela da inauguração da Itália 90, aquela das quartas de final entre Inglaterra e Camarões, e esta também vai entrar para a história. Como vai entrar para a história, eu acho que é a primeira vez que vemos algo assim. Aliás, porque não existe jogo da Argentina em que não aconteça algo que você diga: mas poxa cara, que vantagem arbitral é essa? De que vantagem arbitral estamos falando? Foi o momento em que Tagliafico estava sangrando, estava para ficar na lateral, como já aconteceu com todos os jogadores, não só neste torneio, mas nos anteriores também, e principalmente neste. Hoje estou me lembrando do Arzabal, quando a Espanha faz o primeiro gol, quando a Espanha faz o gol no Uruguai, dão uma entrada no Arzabal, ele fica um tempo ali no chão porque se machucou e dizem para ele: você sai do campo e fica mais um minuto ali, não é? E nesse momento, a Espanha fez o gol curiosamente, mas enfim, fizeram ele sair sem querer sair. Não, não, Tagliafico chega para o árbitro desta partida e diz: como você está? Espera aí! Olha, eles realmente esperam até ele terminar de se recuperar, iam cobrar o escanteio. O jogador de Cabo Verde pede explicações ao árbitro, acho que a moça era a quarta árbitra.
Sim, e só quando o Tagliafico chega e se levanta, desculpa, eles cobram o escanteio. Olha, de verdade, eu não vi isso em toda a Copa do Mundo. É impressionante. Depois teve outra falta também em um jogador de Cabo Verde que se aproximou pela esquerda, foi forte, quando o jogo estava 1-1, aliás, estavam para terminar os 90 minutos regulamentares e o árbitro não marcou nada. Enfim. Duas das faltas que marcaram para o Messi na entrada da área, uma delas não foi de jeito nenhum, porque o jogador de Cabo Verde nem tocou na bola, mas também não foi tão exagerado como em outras ocasiões, né? Mas que vimos, sempre tem coisas assim, sempre se vê. Olha, eu sempre falo a mesma coisa. Olha que eu tenho família, amigos argentinos, adoro eles, são pessoas maravilhosas, mas futebolisticamente, e além disso, eu não sei que implicância pegaram, alguns, insisto, não são todos, tá? São aqueles que, bom, mais se ouvem e tal, que depois também tem muito espanhol falastrão que fala besteira sobre a Argentina. Eu sempre digo, nesses campeonatos, se tem algo que eu aprendi é que a gente tem que aprender a ficar quieto. Tem que aprender a ficar quieto. Ficar de boca fechada porque depois você cospe pra cima, depois diretamente podem te pegar, porque hoje tem mais registro disso do que nunca, né? Essas são algumas das coisas que foram ditas ultimamente, desde que, bom, vamos lá, no dia seguinte, no mesmo dia em que a Espanha empatou com Cabo Verde. Essas coisas eram ditas pelo, bom, eu ia dizer jornalismo, mas não é isso, o influenciador barra criador de conteúdo argentino barra torcedor com microfone. O técnico afirmou que eles são a melhor seleção do mundo. Precisei chamar os bombeiros porque ficou cheio de fumaça. Você é muito pequeno, espanhol, para vir falar de merecimento depois de jogar contra Cabo Verde. Tenho certeza de que, se a gente fizer uma enquete, ninguém faz ideia de onde fica Cabo Verde. O goleiro tem 40 anos e joga na segunda divisão. Sim, o goleiro tinha 20 mil seguidores no Instagram. Agora tem 3 milhões, ainda mais motivo. Você fala em superioridade, merecimento, mas Cabo Verde nem existe. Vou te falar, não precisa contar nada. O que importa é a Copa do Mundo, não a Eurocopa. Se Argentina e Brasil jogassem, vocês não teriam ganhado 4 vezes. Você vem querer falar de futebol comigo, sendo que eu sou o último campeão do mundo e sou campeão da América. De que futebol você vem falar comigo? Eu também cheguei com 36 jogos invicto na Copa do Mundo e fomos lá e detonamos todo mundo na Copa. Escuta uma coisa. Mas escuta, não escuta, me escuta uma coisa, mas o objetivo é que você tem que vir aqui e tem que dizer a verdade, que é para passar vergonha. Não podíamos empatar com Cabo Verde. Se eu fosse argentino e isso acontecesse amanhã, nem ficaria tentando explicar isso, porque estaria só me justificando. Se eu fosse argentino e isso acontecesse comigo, diria a verdade. Somos um lixo, não podemos empatar com a Arábia Saudita. Vocês só acham que são a melhor seleção do mundo. Superestimado. Vamos ver como termina essa Copa do Mundo. Não quero zicar. Nada fora do previsto vai acontecer. O grupo vai ser Hein? Quando isso aconteceu, a Espanha empatou com Cabo Verde. Era Cabo Verde. Cabo Verde nem existe. E ontem, Cabo Verde. É o Ahem. É isso, é sempre querer ter razão, é o oportunismo das redes sociais, mas que também precisa ser mostrado, né? Porque, enfim, todo dia tem muito vídeo. Eu fui guardando eles e tenho mais guardados, que em algum momento espero poder mostrar. Por enquanto, vamos mostrando esses, beleza? Porque de verdade eu não entendo, eles ficaram com essa mania da Eurocopa, tipo, como se a Eurocopa fosse... Tipo, a Espanha é quem mais tem Eurocopas, 4. Uma a mais que a Alemanha, que tem 3. Olha, isso se respeita, assim como na Europa se respeita a Copa América. E as que a Argentina tem, que tem mais que o Brasil, por sinal, e as que o Uruguai tem, que faz uma seleção histórica, apesar de já faz muito tempo que não ganha uma Copa do Mundo, mas vem ganhando Copas América. É verdade que a última foi vencida pelo Uruguai em 2011, mas enfim, pelo menos da minha parte, isso sempre se respeita. Achei estranho realizarem uma Eurocopa quase todo ano, desde que Messi falou em se aposentar da seleção argentina. A FIFA interveio e afirmou, isso não pode continuar. Messi precisa voltar e fazer uma Eurocopa, uma Copa América todo ano. Mas enfim, essa é outra história, mas a Copa América se respeita e os títulos se respeitam. Enfim, pessoal,
Muitos implicaram com isso e dizem que esse é o dia em que a Espanha empatou com Cabo Verde. Esses criadores de conteúdo são argentinos e o grupo da Espanha cruzava com o da Argentina. Era absurdo esperar que a Espanha perdesse pontos e ficasse em segundo lugar. Assistimos vídeos dizendo que era melhor a Espanha ficar em segundo e a gente pegar a Espanha. Desculpa, a Argentina que vimos nesses 16 avos de final contra a Espanha, que vimos nessa mesma fase, agora mesmo há uma grande diferença, sem querer eu cometer um erro. Não quero que aconteça o mesmo comigo. Depois coloco neste vídeo, mas acho que houve diferença, como na fase de grupos, o primeiro jogo da Espanha. Primeiro jogo da Argentina, mas insisto, a Copa do Mundo não importa como começa, mas sim como termina ou se desenvolve. Importante. Bom, dessa forma, eles ficaram felizes quando aconteceu aquele empate entre Espanha e Cabo Verde, que virou meme e agora, por qualquer motivo, é uma grande seleção, né? Os africanos. Vai! Vai, Cabo Verde vai empatar! Vamos empatar contra a Espanha, senhoras e senhores! O tempo acabou! O tempo acabou em Atlanta, senhoras e senhores. Não! Acabou! Quer dizer, tem que estar maluco da cabeça. Olha, eu reconheço que já fiz isso com o Barça e o pessoal do Barça já fez com o Madrid, mas isso é normal. E os do River com o Boca, e do Boca com o River, mas argentinos com a Espanha, não faz sentido algum. Mas enfim, eles que sabem, eu venho dizendo há muito tempo que essa zoeira é um disfarce para o medo, porque para mim, eles estão morrendo de medo. Mas enfim, porque outra coisa, olha, não são todos, só os que fazem isso, tá? Não pode ser outra coisa. Viva Cabo Verde, viva o time! Verde! Viva Cabo Verde desde o berço! Viva a revolução! Isso me diverte, porque na verdade esses caras me divertem, quer dizer. Tem argentinos que são muito engraçados e me fazem rir. Vai por Cabo, viva a Copa do Mundo! Chega de Espanha, não quero mais ouvir falar. O que houve na estreia, me falavam, vai ser campeão do mundo, é o favorito, tem o Lamine Yamal, agora já conheço eles. Vão começar com aquela conversa de que em 2010 perderam para a Suíça na estreia e que agora vão se recuperar, vão começar com esse papo, igual em 2010 são um desastre. Fazem o povo acreditar que Pedri é um grande jogador. Onde está Oyarzabal? Onde está Lamine Yamal? Cucurella, Rodri, o incrível, já fez um passe de mais de 30 metros. Ele começou a citar justamente os melhores das últimas rodadas. Estão vendo? Estão vendo como falar antes da hora é absurdo? Sim, eu não nasci ontem. São pessoas que criam conteúdo e precisam falar e tal. Eu sou o primeiro a fazer isso, mas mesmo assim é preciso ser muito mais prudente. A questão, pessoal, é que tomara que a Argentina pegue a Espanha nas oitavas de final em Miami, porque primeiro vamos mostrar que nas arquibancadas vamos fazer uns 80% a 85% e depois vamos mostrar dentro de campo como se joga futebol de verdade. Isso foi o que a Espanha fez nesse... E olha, agora a Espanha, cuidado porque ainda tem a Arábia Saudita e cuidado porque ainda tem os uruguaios. Cuidado, os uruguaios não terminem em segundo e acabem encontrando a Argentina se a gente ganhar o grupo. Então fique atento, Espanha. Eu disse isso antes da Copa do Mundo, antes de começar. Não venham mais me falar da Espanha. Acham que inventaram o futebol? Não venham mais me falar da Espanha. Isso foi hoje, Espanha contra Cabo Verde, quase perderam no final, uma cabeçada e um contra-ataque que, se tivessem feito direito, teria terminado com derrota para a Espanha na estreia. Bom, deixei isso por último, me parece um ponto interessante para pegar a partir daí, porque ele diz, e quase perderam, porque no final da partida teve uma cabeçada de um cabo-verdiano na saída de um escanteio. Única vez que a seleção africana finalizou ao gol de Unai Simon. Única vez dos 3 adversários que teve, dos 4 adversários que Cabo Verde teve, a única seleção contra a qual só conseguiu finalizar uma vez, porque contra as outras foram bem mais, tanto que fez gols contra a Argentina e fez 2 gols contra o Uruguai. Foi contra a Espanha, apenas uma vez. Na época se falou que, e quem disse isso foi o Unai Simon, e todo mundo quis matar ele, inclusive, bom, eu não quis matar. Eu disse, se um profissional fala isso, deve ter motivo. Mas realmente fica feio ele dizer isso se a Espanha empata com Cabo Verde, né?
Mas eu quis entender o Unai Simon, né? E olha só o que ele disse, olha só o que ele falou sobre o tema de... É que essa entrevista que fizeram com ele é impressionante. A saída está ao fraz, como se diz? A zona mista. E o tempão que ele passou com os jornalistas, depois de ter empatado, quer dizer, também não era muito agradável. No entanto, ele ficou, e mesmo assim, ficou um bom tempo. Eu gosto muito do Unai Simon e acho que ele fala muito bem sobre futebol e acredito que ali também tem um futuro treinador. Bom, então, como eu disse no início do vídeo, precisamos ouvir mais os profissionais. Reparem no que o Unai Simon disse sobre essa seleção. Unai, quente, o que vocês precisam melhorar depois do jogo de hoje? Nada, mas a princípio, veja, como eu disse, acho que todos vocês viram o jogo e ouviram o Mikel. Foi um jogo muito bem trabalhado, principalmente no aspecto defensivo, onde Cabo Verde, como vocês vão ver nos próximos jogos, propõe muito na saída de bola e conseguimos neutralizar muitos ataques deles. E depois, é isso, no final, aquela precisão na hora de marcar golos, foi o que nos faltou, mas tenho certeza de que no fim das contas já conhecemos, eu já treinei esses companheiros e sei que na hora de marcar golos, o que aconteceu hoje é algo estranho, normalmente costumamos ser muito melhores. Obrigado. Bom, já falou sobre a questão dos gols, que é verdade que faltou para a Espanha, e é verdade que faltaram pontas para a Espanha. Luiz de la Fuente pensou que dava para ganhar 100 pontas, mas acabou percebendo que não. A gente falou isso aqui. Luiz de la Fuente corrigiu e para o segundo jogo a Espanha esteve muito melhor. Depois, o do Uruguai. O nível caiu um pouco, porque também o campo, a chuva que tinha caído antes, etc., as entradas dos uruguaios, a permissividade do árbitro e por aí vai. Mas enfim, reparem no que ele disse, lembrando o Paco Gonzalez na COP. Mas como ele fala isso, o Unai Simon, é Cabo Verde, tal. Quando ele diz isso de, vocês vão ver nos próximos jogos o potencial ofensivo que tem, mas aqui fica ainda mais claro. No minuto 8-10, reparem. Como esse empate pode impactar o torneio para vocês? Nem sei. Temos que ver agora o jogo do Uruguai contra a Arábia, ver como se desenvolve, mas também acho que, pelo que vimos de Cabo Verde, é uma seleção que ainda vai dar muito o que falar. No fim, vocês pouco viram o ataque deles porque neutralizamos. É uma seleção que joga desde trás, tem personalidade e, após alguns roubos de bola no primeiro tempo, eles passaram a jogar mais direto. Mas já te digo, vamos ver como se desenrola. No final, todos esses cálculos matemáticos que você faz de... E já comenta sobre o grupo e os pontos que a Espanha precisava. O Uruguai ainda não tinha jogado contra a Arábia Saudita. Vocês viram o que ele disse, né? Nós conseguimos neutralizá-los no ataque e por isso não deixamos eles atacarem. Mas vocês vão ver o que é essa seleção e ainda vai dar muito o que falar. Olha, porque eles tinham assistido a vídeos e porque tem muitos jogadores que assistem a vídeos e não entendem nada, mas tem outros jogadores e eu, por exemplo, destaco no Madrid o Courtois. E aqui na seleção espanhola, acabei deixando o bom do Unai Simon com uma cara feia. Também aqui, viu? Destaco esse rapaz na seleção espanhola e no Atlético do Uruguai, pois eles sabem o que dizem e merecem mais atenção. Temos que dar mais atenção para eles. Bom, então honra a Cabo Verde, honra aos profissionais que avisam das coisas com critério e mesmo que a gente critique, depois pelo menos acho que é um exercício saudável voltar ao que eles diziam e dar razão a eles. E olha, engolir nossas palavras se for preciso fazer isso e acima de tudo, não vamos tornar pessoas, como se diz em inglês naquela frase, pessoas estúpidas famosas, né? Há muitos que, com um microfone, com uma caixinha de som, que não tem nem a preparação, nem a forma de comunicar, bom, em alguns casos sim, né? Porque tem alguns desses bufões, que são criadores de conteúdo, vão falando coisas ali com uma certa graça, mas tem muito bobo, falando muitas coisas, muito bobo, e ontem quase tiveram que engolir as próprias palavras. Já engoliram de qualquer jeito, né? Mas teria sido algo tremendo. E insisto, tenho muitos amigos argentinos, família argentina, eu quero o melhor para eles, se vejo eles felizes, eu fico feliz. Mas teria sido impressionante se ontem a seleção de Cabo Verde tivesse eliminado eles da Copa do Mundo. Poderia ter acontecido perfeitamente, e isso serve de aviso para eles. Talvez até seja bom, como foi para a Espanha. Coloca os pés deles no chão, talvez até seja bom para eles.
Próximo adversário é o Egito. É que a Argentina tem uma Copa do Mundo. Próximo adversário, Egito. E depois, o vencedor de Suíça, Colômbia. É que eles podem chegar às semifinais contra algumas seleções que, olha, você vê assim, com todo respeito, além disso, eu adoro a Colômbia. Mas você vê assim e diz, poxa, isso não é uma Copa do Mundo, né? Mas tudo bem. Isso é muito longo, claro. Desejo tudo de bom para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo. Inscrevam-se no canal, por favor. Comentem, compartilhem. E a gente se vê no próximo. Tchau!